Olá, estamos no ar com mais um Ouça Ela e é uma alegria ter você aqui com a gente. O Senhor tem feito tantas coisas poderosas na mesa do Senhor e o Senhor tem compartilhado tantas experiências, tantas coisas que o Senhor tem feito na vida de mulheres, que o Senhor tem levantado para essa geração. Eu queria te pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos e aí, seja um evangelista do Senhor e compartilhe mesmo, porque existem pessoas precisando ouvir a palavra que vai sair daqui desse podcast e pode te abençoar. Hoje eu trouxe uma menina que é minha xará, né? Minha xará, e ainda tem 2 L's mesmo no nome, igualzinho. É uma menina abençoada que eu conheço há alguns anos, né? E ela tem levado a palavra de Deus. Eu vi quando o Senhor fez promessas para ela que levantaria mesmo ela para essa geração, e o Senhor tem cumprido a sua palavra. E talvez você esteja esperando uma palavra de Deus e já deu para você, e acontece tudo aquilo que ele promete, ele cumpre. E a Isabela tá aqui para falar que o Senhor cumpre. Isabela Garcia, seja bem-vinda ao Ouça Ela. Obrigada. Ó, tem a liberdade para falar tudo, entregar tudo aí, a palavra de Deus. É uma honra estar aqui com você. Deus abençoe a sua vida. Continue prosperando esse trabalho. Amém. Que eu acho que hoje as redes sociais são um canal de evangelismo mesmo. E eu fico muito feliz quando eu vejo alguém se levantando para de fato fazer isso. Então, Deus te abençoe. Obrigada por me receber aqui. Eu que agradeço. A Isabela, gente, ela é escritora. Ela vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre os livros dela. Ela é pregadora da palavra de Deus. Ela tá esperando o nenenzinho Benício, né? Tá esperando isso, o bebezinho aqui. E também ela é casada com o Marcos Rodrigues, né? Os dois estão aí no ministério voando, não é? Graças a Deus, graças a Deus. O Senhor tem feito muito sobre as nossas vidas e nós somos gratos. Agora a chegada do Beni também, que chega em 2025. Início de 2025, esse bebezinho milagre chega, e pra glória do nome do Senhor. É muito engraçado porque a gente teve bastante tempo, passou juntos, né? E aí agora tem um monte de gente que tá com filho. Casado com filho. E é muito legal ver as pessoas desenvolvendo, né? Famílias. E a gente vê todas as promessas realmente se cumprindo. E é muito legal, né? Isabela, eu queria que agora, né, já para começar, você compartilhe. Você sempre foi da igreja? Como iniciou essa trajetória assim com Deus? Bom, eu nasci em berço evangélico. Eu era da Congregação Cristã do Brasil. Então eu passei lá uns 13, 14 anos, até mais ou menos essa idade. Foi quando eu fiquei na congregação. E aí, depois de um tempo, né, desses 14 anos, minha mãe era da congregação, a família toda do meu pai. E aí, depois de um tempo, a minha tia, os meus tios, eles assumiram um trabalho na Assembleia com adolescentes. E aí, eles começaram a levar a gente. Vamos pro culto, vamos lá, tal. E a gente começou a se envolver. Eu digo a gente que eu e minha irmã. Nós começamos a nos envolver e tudo. E aí, eu comecei a frequentar e eu me apaixonei pela Assembleia, me apaixonei pelos louvores, pela liturgia de culto. E aí foi quando essa transição foi feita. Eu conversei com a minha mãe e a minha irmã. Mãe, a gente queria muito congregar naquela igreja e tal. E a minha mãe, ela entendeu, né? Como uma mulher de Deus, ela compreendeu que ela não estava perdendo nada, né? Que, pelo contrário, ela estava ganhando em ter as filhas dela, mesmo que fosse uma outra igreja, uma igreja diferente da dela. E também não demorou muito para minha mãe voltar para a Assembleia também, porque, na verdade, ela se converteu na Assembleia. E desde então, nós estamos na Assembleia de Deus. Eu servi ao Senhor em Madureira, no Ministério Madureira, a Debras, e agora sirvo no Ministério do Belém, né? Casei com Belemita. Estamos aí, mas somos todos do Reino de Deus e para a glória do nome do Senhor. E essa é o início, né, da trajetória, como tudo começou. Foi na Assembleia mesmo que eu descobri tudo que Deus tinha para minha vida. Então, foi esse início. E como você entendeu, assim, vou ser usada na palavra? Quando que isso aconteceu? É até engraçado falar isso, Isa, porque eu não tinha pretensão nenhuma de ser pregadora da palavra. Mas quando eu cheguei e comecei a ver homens, mulheres pregando com aquela intrepidez, com aquela autoridade, falando daquele jeito, principalmente mulheres, que não era uma coisa comum na congregação, né? As mulheres pregando, falando. Eu me apaixonei, achei aquilo lindo, achei incrível.
Mas eu não tinha pretensão nenhuma de pregar a palavra. Eu não me via ali, sabe? Porque eu era muito tímida, primeiro de tudo. Eu era extremamente tímida. Na escola eu não falava com ninguém. Na escola não me relacionava. Então, pra mim, isso era algo inalcançável. Sim. Só que eu comecei a me interessar muito pela palavra. Então, eu era apaixonada pela escola bíblica dominical. Sempre queria estar, sempre queria participar. Tudo que tinha em relação a estudo da palavra, eu queria ir. Mesmo sendo adolescente assim, eu já comecei a ter esse contato com a palavra de Deus. E foi quando Deus começou a me fazer promessas, dizendo que Ele iria me usar, que iria me levantar. Só que, de verdade, toda vez que Deus falava isso, eu falava assim, Deus, eu? Não tem como. Como eu vou subir lá para falar para um monte de gente? Como eu vou subir lá para pregar? E aí eu fui descobrindo no Senhor que Ele tinha isso para mim. Só que não é que eu relutei, é que eu, de fato, me achava incapacitada, incapaz mesmo de assumir aquele lugar, aquela posição. E eu tava até conversando agora, antes de entrar com a Amanda, eu contando um pouco pra ela, e eu falei que essa transição foi muito natural, foi espontâneo mesmo. Porque as irmãs do Círculo de Oração sempre mandavam no grupo da igreja, vai ter visita em tal lugar. Quem vai? Aí eu sempre me dispunha, adolescente lá no meio das irmãs e tal. E nessas visitas nos lares, culto no lar e tal, a irmã Isabela vai dar uma palavra. Aí eu sempre lia muito a Bíblia, então não ficava perdida nesse sentido, sabia o que ler. Lia lá um versículo, aí depois lia, falava alguma coisinha. E aí foi começando assim. E aí depois disso, Deus foi preparando o caminho, foi abrindo oportunidades na minha igreja local e tudo mais. Meu pastor, os meus líderes, que eram meus tios na época, que hoje são pastores, mas lideravam os adolescentes, foram me dando oportunidade. E foi acontecendo assim. Então, foi de fato muito natural, mas foi um desafio. Um desafio, e eu digo que o maior desafio do meu ministério até hoje sou eu. Porque eu e você somos as únicas pessoas que somos de fato capazes de interromper o que Deus tem na nossa vida, né? Então, o começo foi difícil nesse sentido. Eu não sentia a resistência das pessoas, eu sentia a minha própria resistência. Então, tipo assim, Deus, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Só que quando Deus ia dando oportunidade, eu ia com medo, mas ia. Ia tremendo, mas ia. Às vezes gaguejava, ou então falava alguma coisa errada, assim, depois alguém me corrigia. Mas foi assim que foi começando. Eu acho que tem muita gente que tá assistindo aí esse podcast que tá começando, né? Tá recebendo a palavra de Deus, aí dá aquele medo, aí fala, meu Deus, como que eu vou falar? Como que eu vou fazer isso, né? E acho que você deu uma dica, né? Você estava disponível em vários lugares, né? Sim. Porque o pessoal acha que para começar tem que estar no altar com uma igreja lotada de gente, assim, uma igreja super maravilhosa, bem grande, e não é assim. Não é assim. O ministério, ele se inicia de uma forma diferente. Talvez o seu ministério tenha começado com a sua vizinha, que você tenha ajudado a ela se converter. Exatamente. E o seu ministério está aí, começando, né? Sim. Eu queria que você desse um conselho para quem está começando e está dando esses primeiros passos aí. Qual conselho que você daria para eles? Olha, eu vou até olhar para a câmera agora para falar com você, diretamente com você. Isso que a Isa falou é muito real. Às vezes a gente espera uma oportunidade muito grande. O nosso Deus é grande, Ele faz coisas grandes, mas às vezes Ele se manifesta em oportunidades pequenas. Então não despreze, se eu puder usar uma frase, não despreze os pequenos começos, as pequenas portas. Tudo isso são inícios, são coisas que Deus de fato vai fazer. Como eu comecei nos lares, eu tenho muita propriedade para falar isso, porque foi uma escola para mim. E comece nos lares, comece de repente com um amigo da faculdade, com alguém do trabalho, falando de Jesus. Às vezes a gente quer que o ministério se inicie ali com a gente, com o microfone na mão, falando, pregando para uma multidão. Mas a grande realidade é que o nosso ministério, ele não começa no púlpito, ele começa no quarto. Ele começa quando a gente começa a se disponibilizar, dizer, Deus, eu tô aqui. E Deus, às vezes, vai te colocar em situações como essa. Eu vou te colocar numa casa para você falar do meu nome. Eu vou te colocar em um lugar pequeno. Não despreze esses pequenos começos. O Senhor é poderoso para se manifestar ali e, de fato, solidificar o seu ministério, te dar esse respaldo espiritual que você precisa. Porque é um perigo muito grande, Isa, porque hoje, nas redes sociais, elas têm dado muito acesso, né?
Graças a Deus por isso, a gente celebra isso. Muita gente está se desenvolvendo nas redes sociais. Eu sou super adepta às redes sociais. Mas eu digo que é um perigo porque, às vezes, a pessoa ali explode com milhões de seguidores e não tem nada relevante a dizer. E isso é um perigo porque a gente acaba desprezando pessoas que podem nos moldar, nos afiar, nos ensinar. E isso só vai acontecer no dia a dia, não vai acontecer com uma câmera no seu quarto. Isso vai acontecer na sua igreja, local, no seu grupo, no departamento que você faz parte, com os teus pais à mesa, de repente, com os seus pastores, com os seus líderes. Então, vou resumir tudo que eu falei. Não despreze os pequenos começos, nem as pequenas portas, porque o nosso Deus é grande, Ele faz coisa grande, mas Ele se manifesta através das coisas pequenas também. É verdade. E é muito incrível a forma que o Senhor tem levantado mulheres nessa geração, Graças não é? a Deus. Eu tenho feito esse programa aqui e eu tenho conhecido cada mulher. Cada mulher, tem chegado história de cada pessoa que eu falo, meu Deus, que lindo esse movimento que o Senhor tem feito, Sim. né? Eu até sigo a pastora Viviane Martinello. Ai, eu sou muito fã dela. Amo. E aí a gente tem, né, a Casa de Isabel, eu participo. E eu vejo o Senhor, cada testemunho o Senhor tem levantado. E eu queria que vocês falassem um pouco como que você vê esse movimento que o Senhor tem feito, né? Amém. Eu creio que você tem muitas amigas, né, pregadoras, Sim. mulheres que estão se posicionando nas redes sociais, mulheres que estão, sei lá, médicas se posicionando em sua Sim. profissão, advogadas. A gente Sim. recebeu a Tânia aqui, a Fiuza. Maravilhosa. E ela contou testemunho quanto ela tem se Maravilhosa. posicionado na sua profissão, Sim. né? Então, fala pra gente como que você vê esse movimento de Deus na Terra com as mulheres. Graças a Deus por isso, eu digo assim, no âmbito em que eu faço parte, né, de pregadora, eu cheguei numa fase onde as coisas já eram mais fáceis, né, para as mulheres. Não que fosse totalmente, ou que seja totalmente fácil, mas eu já cheguei num momento onde outras mulheres já haviam se levantado, outras mulheres já haviam trabalhado, só que eu vejo que ainda há muito a desbravar. E Deus conta com essa geração. Porque as mulheres do passado, por exemplo, eu vou usar assim a referência das referências de todas as pregadoras do Brasil. Helena Raquel, né? Maravilhosa. Sim. E ela é uma desbravadora. Ela é uma mulher que eu reconheço que eu amo, assim, o ministério dela, amo que o Senhor entregou a ela. E eu reconheço que ela é uma desbravadora, que ela foi entrando e foi chegando em lugares que hoje alguém como eu pode entrar e pode chegar, porque antes ela veio pavimentando esse caminho. Só que ainda hoje existe muito a desbravar, existe muito a pavimentar. E Deus conta comigo, Deus conta com você, Deus conta com uma médica, uma dentista, uma advogada, seja lá qual for a área em que o Senhor levanta uma mulher. De fato, se você é uma mulher levantada por Deus, seja lá qual for a área, não precisa necessariamente você ser uma pregadora, mas seja lá onde for que o Senhor te levante, você pode ser uma desbravadora do reino de Deus. Independente do que você faça, tudo envolve a palavra de Deus e tudo envolve Deus, então onde você estiver, você pode desbravar. Então, eu me alegro muito com esse movimento. Eu vou até contar uma coisa inédita aqui, Isa. Há alguns meses o Senhor plantou no meu coração um projeto que vai nascer em 2025 para mulheres. Legal. E é uma plataforma online de estudo para mulheres. E a gente já está trabalhando na primeira edição. Nós vamos abrir turmas. E o Senhor foi colocando algumas coisas no meu coração, enfim. E domingo agora, eu fui ministrar em um culto. Fui ministrar numa conferência da pastora Jéssica Augusto. Legal. E Deus tomou ela ali numa autoridade. Esse projeto eu só tinha contado para o meu marido, só para o Marcos. E para as pessoas que vão fazer parte da primeira edição, que são 5 ministras que vão participar das gravações desse primeiro conteúdo. E eu não tinha contado para ninguém, não tinha anunciado. Tô contando agora aqui, né, gente? Primeira mão, primeira mão, revelando o segredo. E Deus me deu um livro novo para 2025. E esse livro unido à abertura desse propósito, que é uma plataforma online de estudo para mulheres e tudo mais. Depois eu falo um pouco mais nas minhas redes sociais sobre isso. Mas Deus tomou a pastora Jéssica, assim, numa autoridade no final do culto. E ela pediu para que as mulheres colocassem a mão sobre mim. E Deus usou ela assim em detalhes. E ela disse: o Senhor está confirmando esse projeto, essa mentoria para mulheres, esse estudo para mulheres e esse livro. E Deus, assim, confirmou em detalhes. Então, eu sei que, embora eu seja ainda muito pequena, embora eu ainda me considere escondida, eu sei que o Senhor conta comigo para que outros ministérios se levantem. Foi essa palavra, a expressão que Deus usou através da pastora Jéssica, que ministérios estavam nas minhas mãos.
e que o Senhor iria me usar para isso. Então, Deus conta comigo, Deus conta com você, que tem sido alguém que tem trazido mulheres para dar voz, né, a elas, aos ministérios, aquilo que Deus tem feito na vida delas. Então, eu creio que, de fato, é um tempo muito propício para as novas desbravadoras, porque as desbravadoras que vieram antes de nós já nos ensinaram muito, mas o que nós vamos ensinar para a próxima geração, né? Até que Jesus venha, a gente tem muito a fazer. Então, vamos fazer enquanto a gente puder. Isso aí, mulherada, ó, vamos ativar o ministério aí. Às vezes eu recebo muita mensagem de mulheres falando assim, mas Isa, eu cuido muito do meu filho, eu não tenho muito tempo, né? Como que eu vou fazer? Aí eu falo, nossa, você já tá vivendo o ministério, né? Sim. Você já tá vivendo, você tá cuidando do seu filho. Sim. Mas assim, quando passar esse tempo, vai, que tem muita coisa. Eu tava um tempo na missão, fiquei fora, assim, integralmente. Mergulhei nesse período. E aí eu vi o tanto de pessoas que precisam mesmo. Pessoas que nunca ouviram falar da palavra de Deus. A gente tá num Brasil, é um campo que as pessoas ouvem falar. Inclusive, tem lugares que não tem, né? Não chegou a palavra de Deus. Tem tribos que não chegou a palavra de Deus. Mas existem lugares que não tem. Ninguém nem sabe quem é Jesus. Fala, Jesus, beleza, aceito. Assim como 1 milhão de deuses que eu tenho também. Então, a sua vida importa. Você pode ser essa pessoa que vai alcançar, né? Deus, ele levanta missionários. Deus levanta pregadores. Deus levanta pessoas, comunicadores nesse tempo. E você pode ser essa pessoa também, né? Eu amo um texto da Bíblia, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, que é quando o Senhor tira Filipe, que era o diácono da igreja primitiva. Filipe, no momento de perseguição, ele vai para Samaria. E a Bíblia diz que ali ele é usadíssimo por Deus, usadíssimo pelo Espírito Santo, expulsa demônio, prega a palavra e uma multidão começa a rodear Filipe. Só que um dia um direcionamento vem e o Espírito Santo fala com ele e diz assim, desce ao deserto, que é caminho de Gaza. E Filipe está sendo tirado do meio de uma multidão. E do meio de uma multidão ele vai para esse deserto para encontrar com uma pessoa. E isso é maravilhoso porque talvez você que está nos assistindo não tenha um ministério que vai alcançar milhares. Mas se aquilo que Deus te deu como missão for para uma pessoa, você vai cumprir a sua missão. Filipe é tirado do meio de uma multidão e é levado para pregar para uma pessoa. E aquilo era o que Deus queria para ele naquele tempo. Então, o que você disse, a sua vida importa. Aquilo que você está fazendo tem relevância, sim. Se você pregar para uma pessoa e essa pessoa já for alcançada, você tem noção que você está ganhando uma alma para Jesus, está trabalhando para o Senhor. Então, eu amo isso também em Deus. Eu amo que Ele é o Deus das multidões, mas é o Deus individual também, de uma pessoa ali. Isso é maravilhoso. É demais mesmo. E você escreveu quantos livros aí? 3. Por enquanto, 3. O quarto tá chegando. Gente, olha só que poderoso. Eu queria que você falasse um pouquinho desses livros aí. Com certeza. Gente, eu trouxe isso aqui pra te presentear, tá? Isa, já assinei. Esse aqui é o primeiro livro que eu lancei, Põe-te em Pé. Esse livro aqui, ele é muito especial pra mim, né? Eu vi as pessoas que são escritores estavam falando que livros são como filhos. E é de fato que a gente sente, né? Um cuidado. Agora que eu tô grávida, que eu consigo discernir mais o que é um filho. Então, de fato, é um cuidado, é um amor, um apreço que a gente tem pela obra. E esse livro aqui, ele nasceu em um momento muito difícil da minha vida. No ano de 2021, eu sofri um acidente. E esse acidente quase me desenganou. Eu perdi uma vértebra da coluna. Nossa. Hoje eu tenho uma prótese na coluna, 2 placas, 8 parafusos. Meu Deus. E nenhuma sequela, porque Jesus chegou primeiro. Glória a Mas eu passei por um processo muito difícil. E quando eu descobri que eu ia ter que passar pela cirurgia, isso me deu muito medo, porque eu nunca tinha feito uma cirurgia na minha vida. Nada. Nunca tinha nem arrancado um dente, assim, né? Nada. E de repente eu tava ali, vulnerável, prestes a passar por uma cirurgia de emergência na coluna. Algo que poderia mexer com todo o meu corpo. E ali eu me encontrei em um momento de muito medo, porque nem tudo Deus nos fala. Tem coisas que o Senhor só nos permite passar, só nos permite viver. E foi o que o Senhor fez comigo. Ele me permitiu viver. Eu não estava preparada para aquilo, mas no meu consciente, né, não estava preparada, mas o Senhor fez e trabalhou. E esse livro nasceu no meu processo de recuperação. Deus já tinha falado comigo que me daria livros. E eu
na sede de querer fazer e de querer cumprir, né? Viver o cumprimento da palavra de Deus, comecei a escrever. E eu escrevi um livro inteiro. E quando eu terminei esse livro, eu sentei para ler e falei, não é isso ainda que Deus quer. Eu não consigo enxergar esse livro alcançando outras pessoas. Tanto que ele tá lá guardado até hoje. E aí, depois desse processo, depois desse acidente, no meu processo de recuperação, o Senhor foi maravilhoso. Eu tenho um testemunho que se puder compartilhar já. Pode. Muitas pessoas que hoje chegam nas minhas redes sociais não sabem o que eu vivi, né? Mas quando eu passei por esse acidente e tive que fazer essa cirurgia, eu vivi uma experiência sobrenatural com o Senhor. Eu lembro que minutos antes de entrar no centro cirúrgico, acabou que atrasou um pouco a minha cirurgia, eu estava recebendo muito áudio, muita ligação de pessoas orando por mim, de igrejas que estavam orando por mim e tudo mais. E eu lembro que um dos últimos áudios que eu ouvi antes de entrar na sala de cirurgia foi de uma missionária. E ela dizia no áudio, missionária Zi Soares, que é uma grande pregadora, que eu admiro muito. E ela dizia no áudio assim, alguém havia pedido oração para ela e ela mandou um áudio para a pessoa e a pessoa me encaminhou dizendo, não vai ter cadeira de rodas, o Senhor te repreenda, Satanás. Você não vai desenganar a vida dessa menina, E aí ela liberando palavra. E eu ouvi aquilo e fui pro centro cirúrgico. Quando eu entrei no centro cirúrgico, eu entrei já chorando assim, a lágrima escorrendo, e aí o médico veio conversar comigo e falou, por que você tá chorando? Eu falei, não, porque eu tô com medo e tal. E eu não escondo isso das pessoas, eu não digo que eu entrei lá forte, não, eu entrei com medo, eu entrei apavorada, eu não sabia o que ia ser de mim. E eu me lembro que em um dado momento, assim, entrei na anestesia, né, e dormi, e em um determinado momento eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu vi o meu corpo do alto. E vendo o meu corpo do alto, eu vi tudo que estava acontecendo em volta, vi os médicos, vi a cirurgia, vi as coisas, aparelhos e um monte de coisa acontecendo. Só que eu não consegui me aperceber a nada daquilo. A única coisa que eu consegui reparar é que tinha um homem de branco parado do meu lado, com a mão na minha cabeça. E eu sempre me emociono a falar disso, porque... E ele dizia assim pra mim, não se preocupa, porque vai ficar tudo bem. Não se preocupa, porque vai ficar tudo bem. E eu dizia assim a ele, era uma voz muito familiar. E eu dizia assim, Senhor, eu vou ver o céu agora, tá na hora de eu ir pro céu. E ele disse, não, você não vai ver o céu agora. Agora você vai voltar pra lá, porque você ainda vai viver o céu na terra. E aí foi o momento em que eu abri os olhos, e quando eu abri os olhos de novo, eu tava no quarto já. E eu lembro que eu, em êxtase assim, comecei, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. E as enfermeiras tentando me acalmar. Não, é o efeito da anestesia e tal. E quando a anestesia passou, eu me recordei de tudo. Então, essa experiência um pouco mais detalhada eu coloco dentro desse livro também. Desse encontro que eu tive com o Senhor. Porque, de fato, quando eu olho para trás, foi a mão do Senhor. Foi a mão do Senhor. Eu tava com uma fratura na coluna e eu não sabia. Eu subi escada, eu deitei para dormir. Foi muita coisa que aconteceu assim, que de fato foi a mão de Deus, a mão de Deus. Sim. E eu lembro que um dos médicos que fez a minha cirurgia, Dr. Luiz, ele conversando com a minha mãe, ele disse assim, a gente tá pedindo para trazerem um aparelho pro hospital para monitorar se ela tiver qualquer inconsistência nos movimentos durante a cirurgia, a gente vai saber. E quando ela sair, a gente já vai poder dizer, porque o risco era muito grande, de paraplegia, tetraplegia, era muito grande. E ele saiu da cirurgia e disse assim pra minha mãe, não houve em nenhum momento sequer uma oscilação. A cirurgia foi perfeita. E quando eu compartilhei que eu vi Jesus, que ele estava ali, isso nos fez entender por que a cirurgia foi tão perfeita, né? Os médicos eram muito bons, mas foi a mão de Deus que estava lá. Então eu coloco toda essa experiência dentro desse livro, foi o que mudou a minha vida. Dividiu minha vida em antes e depois. Eu falo que tem uma Isabela antes de 2021, uma Isabela depois. Então tá tudo dentro desse livro. Esse outro aqui é o Propósito, que é um livro que faz muito parte da minha vida. Eu, desde que fui para a Assembleia, aprendi também a cultura do propósito, né, dos jejuns. Vai ter congresso, adolescentes, vamos jejuar todo mundo. Vamos fazer propósito. E eu, um dia no meu Instagram, lancei um propósito. Gente, vamos fazer um propósito, assim, 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 você vai se abster de alguma coisa durante um tempo e tal. E comecei a receber muito direct das pessoas, assim, não só jovens, pessoas mais velhas que eu, inclusive, perguntando assim, como é que faz um propósito? Que é isso?
E aí o Espírito Santo falou assim, eu quero que você escreva um livro. E eu quero que você escreva um livro ensinando as pessoas a fazer propósito. Então, esse livro aqui nasceu a partir disso. Ele é um livro devocional, ele é um desafio de 4 semanas. Cada início de semana tem um propósito, é um livro interativo, tem espaço para escrever. Ele é muito legal e tem gerado muitos testemunhos. E esse último aqui, que é o Estações, Rompendo Ciclos em Deus, que é um livro que eu lancei com mais 3 amigas, 3 mulheres de Deus. Nós nos unimos em um propósito. Lançamos esse livro em uma conferência profética que fizemos esse ano, inclusive. E esse livro também tem sido maravilhoso. Um dia, o Senhor me convidou para um projeto. Ele colocou esse projeto no meu coração e me deu 3 nomes para esse projeto. Juliana, Mara e Bianca. E o Senhor me deu esses nomes. Nós não tínhamos nada em comum. Nós 4, né, juntas, éramos super diferentes uma da outra, mas quando eu fui falar com elas, o Espírito comunicou o coração delas e nós fizemos juntas. Então esse livro de fato tem sido uma bênção, tem abençoado a vida de muita gente. Eu trouxe pra você, pra te presentear. Obrigada. Espero que você goste. Eu vou ler, eu gosto muito, eu vou deixar já lá na minha prateleira pra ler. E tá chegando mais um, tá chegando mais um. A Mara, que veio aqui no podcast, não sei se vocês viram, o podcast dela foi muito abençoador. Nossa, a gente recebeu muitos testemunhos do podcast da Mara. Que bênção. Ela também é autora desse livro, ela é muito especial pra gente. Então eu tô muito feliz por você, muito feliz que o Senhor tem te dado isso, Amém. né? E nisso tudo aí, eu quero compartilhar um pouquinho, né? Marcos e Isabela e tal. Quantos anos vocês estão casados? Estamos casados há 2 anos e 4 meses. Ah, mas esse relacionamento já vem de antes, né? Quanto tempo juntos, assim? Nós temos 5... Quando a gente fez 3 anos de namoro, a gente casou. Então tem 5 anos e 4 meses. Ah, legal, estamos juntos. Legal. E fala um pouquinho pra gente, que eu tenho certeza que tem gente curiosa aí, querendo saber como que iniciou isso, né? Esse relacionamento de vocês. Gente, olha... você lembra, né? Na época era todo mundo solteiro e tal, aquela coisa, todo mundo se conhecia. E eu e o Marcos éramos muito amigos. Nós tínhamos uma amizade mesmo, muito, muito firme. E éramos tão amigos, gente, que ele compartilhava as namoradas dele, falava de quem ele tava namorando pra mim e tudo mais. E quando a gente começou a ser muito amigo assim, eu comecei a desenvolver um sentimento por ele. Só que eu fiz um combinado com Deus. Eu disse assim, Senhor, se for pra ser, se ele é o homem que o Senhor preparou pra mim, então eu não vou falar nada pra ele. Quem vai falar é ele que vai vir até mim, vai falar, eu não vou falar nada. E passou muito tempo, a gente ficou, acredito que uns 3 anos sendo só amigo, assim, só amigo de verdade, muito amigo mesmo, de aconselhar um ao outro. E é verdade, eu lembro, tá? Eu sei, é verdade. É verdade esse bilhete. A gente era muito amigo de fato. E aí, depois de um tempo, assim, de amizade, eu meio que desisti dele, sabe? Que falei, ai, gente, pelo amor de Deus, esse menino não quer nada comigo, não. Ah, deixa pra lá, tal. E nesse período, assim, dessa minha desistência, não quero mais e tudo mais, eu orava por ele e eu parei de orar. Eu falei, não vou mais orar. Gente, eu vou contar uma coisa aqui. Eu tinha um caderno, até hoje, eu tenho muito hábito de escrever as orações. Então, tenho cadernos e cadernos de orações. Eu gosto muito de registrar as orações e depois reler e ver que Deus fez, que Deus respondeu. Então, eu tenho esse hábito há muitos anos já. E naquela época, eu já tinha um caderno de oração. E eu lembro que eu fui numa igreja que ele ministrou e deram como se fosse um cartazinho com as fotos de todos os ministros. Aí eu recortei a foto dele e colei no caderno de oração e deixei lá e tudo. E aí o tempo passou, eu desisti, não queria mais saber e tudo mais. E aí assim que eu desisti, passou um pouquíssimo tempo, coisa de 2 meses assim, que eu tomei a decisão, não quero mais, tchau e tudo mais. E eu tava assim, vindo de um tempo já separada, eu já tinha tido um outro relacionamento, mas eu tava assim, separada pelo Senhor, sabe? Deus, eu não quero me envolver com ninguém, a não ser que de fato seja algo do Senhor, porque eu quero me dedicar à tua obra, fazer a sua vontade, e quando for pra ser, o Senhor vai me apresentar e tudo mais. E a gente começou a namorar, acho que eu tinha 21 anos, 22, por aí. E aí, ele veio um dia, me ligou e falou assim, me mandou uma mensagem, falou assim, eu vou ministrar hoje. Era uma segunda-feira, não esqueço. Eu vou ministrar hoje, você quer ir comigo? Eu passo aí e te pego. Aí eu falei, não dá. Eu tava no seminário na época, teológico. Eu falei, hoje eu tenho prova, não posso faltar, preciso ir e tal, não tem como. Aí ele falou, então faz assim, quando você chegar e eu chegar também, eu vou te ligar.
Aí eu achei super estranho, porque ele não era de ligar, ele não era de nada disso. E ele tava me tratando muito diferente, assim, muito carinhoso, que não era normal dele, tá né? Quem conhece o Marcos sabe. E aí ele me ligou depois, eu cheguei, ele chegou, ele me ligou, aí eu lembro que eu coloquei no Viva Voz, e tava minha mãe e minha irmã do lado, eu ouvindo, e ele falou assim, olha, você sabe como eu sou, você sabe que eu sou muito sério com essas coisas, que eu não falo nada que eu não tenho muita certeza, mas eu tenho uma certeza, eu orei muito, pensei muito, refleti muito, e eu tô gostando de você, então eu quero que a partir de hoje a gente saia, vamos almoçar, fazer alguma coisa, pra gente se conhecer de um jeito diferente. Aí eu fiquei... Tipo assim, como assim? Do nada. Quando eu desisti, não acredito. Mas quando a gente descansa, né? O Senhor trabalha, né? Ele não trabalha em cima de ansiedade. Em tudo na minha vida eu tenho provado isso. E aí eu me lembro que ele demorou um tempo ainda, Marcos muito devagar, demorou um tempo ainda, aí ele... vamos sair pra almoçar? Vamos. Aí a gente saiu pra almoçar. E aí, nesse dia, ele veio e me roubou um beijo. Aí eu falei assim, eu não fico beijando os outros por aí não, viu? Falei assim, eu sou mulher de Deus, então, já que você me beijou, agora a gente tá namorando. Eu falei. Aí ele falou, tá bom, então a gente tá namorando, então. E aí, a gente começou a namorar e casamos em 2022, nós casamos. 2021, quando eu sofri o acidente, também foi a nossa prova de fogo, porque... Ele foi incrível, assim, ele cuidou muito de mim. E eu creio que foi Deus preparando a gente pro casamento também. Foi muito bom essa época. Bom, né? Assim, foi muito difícil, mas foi muito bom. Em 2022 nós nos casamos, pra glória de Deus. Estamos casados e agora esperando o Benício, que é nosso bebezinho milagre também. E foi assim, né? A gente foi construindo aos poucos esse relacionamento e o Senhor tem nos abençoado muito. Que legal. Graças a Deus. Compartilhou a história, agora você já sabe como iniciou, né? Foi uma amizade. De repente, Deus já colocou a sua esposa aí, o seu marido do seu lado e você não tá tendo os olhos abertos, né? Então, começa a olhar pros lados. Eu vi rápido que era ele que demorou. O Marcos que demorou um pouco, então, é verdade. Você se atenta aí, viu? E você, como que vocês têm feito, né? Porque o Marcos, ele ministra, ele louva, né? Sim. E a Isabela prega pra todo que é canto, né? Sim. Você vai ver, a Isabela todo dia tem uma agenda. E ele também. E como que vocês têm feito nessa caminhada? Que é um pouco difícil, né? Não se vê conciliar, muito. Como que vocês têm conciliado? Desde o namoro, a gente já tinha uma rotina muito assim. Tanto que quando a gente namorava, nós instituímos o nosso sábado numa terça-feira. Terça-feira era o nosso sábado. Então era o dia que a gente saía, o dia que a gente tinha pra se curtir mesmo, pra ir no cinema, pra ir no restaurante, essas coisas. Então desde o namoro a gente já foi adaptando, tentando adaptar, né, a nossa rotina um ao outro, porque é muito importante. Só que no casamento as coisas mudam, porque é tudo diferente no casamento. É tudo diferente. Então, a gente começou a adaptar ainda mais a nossa nova realidade, porque assim, o Marcos, ele prega, canta, né, ministra em todo lugar, todo o Brasil, e ainda trabalha no hospital. Nossa, é verdade. Ele é biomédico, então é uma loucura a vida dele, é muito puxado. Só que o Senhor tem nos dado graça. Graças a Deus, o Senhor tem nos dado graça da gente ter o tempo, principalmente início de semana, que é o tempo que a gente mais tira para estar um com o outro, embora ele trabalhe, mas aí eu acordo um pouco mais cedo, tenho um momento de café da manhã com ele, a gente gosta muito de estar à mesa juntos. Eu acho que isso é muito importante para a construção mesmo da família, né? Estar à mesa é essencial, é maravilhoso. Jesus sempre se reunia à mesa, né? Então ele deixou isso para nós e a gente tem tentado cada vez mais conciliar. Agora a chegada do bebê ainda vai trazer uma tarefa a mais pra gente, mas graças a Deus tem dado muito certo. A gente tira todo mês, é aquela loucura, né, de agenda, final de semana, todo final de semana praticamente, e a gente tem tirado um final de semana por mês nosso. Então é o final de semana da família, onde a gente tá junto. E quando ele consegue, ele me acompanha também nas viagens. Esse final de semana, por exemplo, nós fomos para Minas Gerais e ele foi comigo, ficou comigo. Então, isso também nos ajuda. Não é a mesma coisa, claro, né? Mas é um momento nosso, assim. Sim. Então, a gente tem tentado instituir isso, porque quando eu quero ter mais de um filho, né? Eu quero ter muitas nações. Então, quando os filhos forem chegando, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que ir adaptando, porque
claro que eu acho, não, eu tenho certeza que a minha vida é isso. Eu tô entregue ao evangelho, eu tô entregue à pregação da palavra, a escrever livros, e isso consome muito tempo, né? As pessoas acham, Isa, que é uma agenda, não é uma agenda, é uma vida inteira, né? Não é só você sair para pregar, não é isso. É você ter o tempo, porque é muito difícil hoje para ministros separar o tempo para Deus e o tempo com Deus. São coisas diferentes, né? Eu até ontem estava ministrando e o Senhor me deu uma palavra que falava a respeito de Marta, né? Onde Jesus ali, ele não repreende, porque ele não foi assim agressivo. Ele deu um ensinamento a ela, falando, quando ela reclama, Senhor, eu tô aqui te servindo, eu tô aqui fazendo, e a minha irmã tá aí aos seus pés, e o Senhor... E ele fala assim, Marta, muitas coisas são importantes, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. E eu aprendo isso com Jesus. Ele ama nos ver com a bandeja na mão. Ele ama nos ver servindo. Ele não despreza o trabalho de Marta. Mas não há nada que Deus ame mais do que nós estarmos aos pés dele. Então, até isso, dentro do relacionamento, precisa ser conciliado. Nós temos uma rotina, eu e o Marcos, de devocional. Então, a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz é devocional. Depois devocional individual, cada um no seu. Depois a gente toma café junto. Aí, depois a gente começa já a preparar as coisas para o almoço para ele trabalhar, que ele trabalha hoje no período da tarde. E a gente vai conciliando assim, vai levando assim e conduzindo. E graças a Deus o Senhor tem nos dado graça, né? Eu acredito que pela nossa juventude também o Senhor tem nos dado esse vigor para, né, fazer tantas coisas. Mas para a glória do nome do Senhor, o Senhor tem nos dado essa força. Eu acho muito importante para casais cristãos, né? Saber diferenciar também. Porque hoje a gente vê, assim, um ativismo religioso muito grande, né? Tipo assim, eu tenho que estar na igreja, eu tenho que fazer. E, claro, há um propósito para isso. Só que quando isso deixa de ser um propósito, se torna um ativismo, não, eu preciso estar na igreja, eu preciso fazer. A família vai ficando de lado, você vai ficando de lado, né? Mulheres vão se deixando de lado. E o Senhor não quer isso. O Senhor não quer isso. Então, eu acho que a chave para tudo isso é equilíbrio. É você saber equilibrar família, ministério, igreja, agenda, viagem, e dá tudo certo. Deus sempre prepara. Deus prepara. A gente tem 2 vezes ao ano uma mini férias. Eu e Marcos, a gente tira 15 dias no começo do ano e depois mais uma semana no final. Então, isso tem nos ajudado a nutrir também, a regar o nosso jardim, né? Que é o casamento. E é muito importante. Porque hoje em dia, muitas pessoas vivem de aparência, né? E assim, hoje é muito fácil você ter o casamento dos sonhos, assim, perfeitos, assim. A rede social, ela tem mascarado muitas coisas, né? E para nós que somos cristãos, a gente precisa ter essa vida com Deus de devocional, tanto como casal, como individual, porque às vezes a gente entra no automático. Vou na igreja, vou ministrar e é isso, minha vida com Deus. Aí chega em casa, você não ora, não fala com Deus, não louva, não tem tempo com Deus nenhum. E é muito preocupante isso, né? Porque o que a gente mais vê hoje em dia são pregadores, pessoas que estão influenciando na internet, que não têm vida com Deus. Não é verdade? Então tem que tomar muito cuidado com isso. É um ponto-chave falar isso, porque é muito aquilo que Jesus disse. Naquele dia, muitos virão dizendo, Senhor, em teu nome eu fiz, eu preguei, eu curei, eu profetizei. E o Senhor vai dizer, mas eu não te conheço, eu nunca te conheci. Porque às vezes a gente olha assim e vê um cenário das pessoas falando em nome de Deus, sabe, com autoridade, fazendo e acontecendo, mas de fato não tendo esse relacionamento com Deus. E no final, quando chegar aquele grande dia, que é o dia que nós estamos esperando, quando chegar esse dia, o Senhor vai dizer, mas eu não te conheço. Você se relacionou com o meu nome, mas você não se relacionou comigo. Você se relacionou com a obra, mas você não se relacionou comigo. E eu amo isso em Deus, porque Ele nos ensina e diz assim, entra no teu quarto. E quarto fala de intimidade, né? Todo o âmbito da intimidade de um casal acontece num quarto. E quando nós nos vemos como noiva de Cristo, nós entendemos que o quarto é o lugar da intimidade, do lugar de nós nos entregarmos. E quantas pessoas não têm perdido essa intimidade? As pessoas não vão mais pro quarto. As pessoas ficam na sala mesmo.
né? Um jeito lúdico de dizer que as pessoas hoje, elas se relacionam muito com o fazer, com o estar, com o acontecer, e não se relacionam com Deus. E isso não sustenta ministério, isso não sustenta uma vida saudável no Senhor. Então, eu acredito muito que há um grande apelo do Espírito Santo para a nossa geração, para que a gente volte ao quarto, para que a gente retorne ao quarto, né? Essa vida devocional, de fato, é algo que eu tenho batido muito na tecla, assim, com os meus seguidores, porque é algo que Deus tem comunicado ao meu coração, para as minhas redes sociais nesse tempo. Eu tenho falado muito sobre vida devocional, e eu entendo que é isso que sustenta um crente. É mesmo. Independente de se esse crente for um pastor, um líder, um pregador, ou se ele for simplesmente alguém que está ali, que serve a Deus, que tem um propósito, mas que não está em evidência, não está... O que sustenta é a vida devocional. É mesmo. É estar aos pés de Cristo, é estar com Ele. Você falando disso, eu até lembro de hoje de manhã, olha só o que aconteceu. Eu tava agitada porque eu tinha muita coisa pra fazer, né? Inclusive eu tenho ainda, saindo daqui. Mas eu tava, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu comecei a fazer as listas. E aí eu fui tomar café, fui fazendo as minhas coisas. E aí eu fui ver alguns roteiros pro podcast de hoje, que eu já tive um outro. Aí eu falei... Aí do nada o Espírito Santo falou assim, nossa... Você vai falar para as pessoas, mas você não teve nenhum tempo comigo. Uau. O Espírito Santo bateu em mim, assim, falou. É verdade, eu não tive nenhum tempo com o Senhor hoje. Eu acordei já pensando em tantas coisas que eu tinha que fazer e eu nem agradeci. Eu não agradeci por nada, né? E às vezes a gente entra nesse automático mesmo. Eu acho que a gente fica tão preocupado mesmo, né? Sim. Assim como Marta e Maria, né? Ela estava tão preocupada, Marta, com os afazeres, que ela esqueceu de estar na melhor parte, ali, né? De estar fazendo aquilo lá com o Senhor, com Jesus, estar aos pés dele, né? Então a gente precisa olhar, retornar, ver o que a gente está fazendo para o Senhor e o nosso particular com ele mesmo. Sim. Voltar para o quarto, voltar para o lugar da intimidade, não é não, Isa? Com certeza. E agora eu queria que você compartilhasse um outro testemunho, né? Eu sei que a vida do cristão é cheio de testemunhos, né? A gente tava falando agora há pouco sobre casamento, você marca a data de casamento, começa a vir um monte de coisa. Jesus é forte. Jesus vai fazendo. Ou, tantas coisas que o Senhor faz. Eu queria que você compartilhasse algum outro para as pessoas serem edificadas. Eu tenho um testemunho recente, que foi o da gravidez. Eu sempre quis ser mãe. Eu nunca sonhei, Isa, com... casamento, vestido de noiva. Eu queria casar, mas nunca foi o meu sonho. Só que quando a gente foi casar, era o sonho do Marcos e eu abracei esse sonho, nós casamos. Deus fez algo lindo no nosso casamento também, é um testemunho muito grande. Deus fez algo lindo no nosso casamento também, preparou tudo do jeito que a gente queria, superou as nossas expectativas. Só que o meu grande sonho da minha vida sempre foi ser mãe, eu sempre quis gerar. Eu quis muito isso, queria muito. E quando a gente casou, a gente conversou e falou, no primeiro ano, depois de um ano, a gente já vai começar a tentar. E foi exatamente, quando deu um ano de casamento, a gente começou a tentar. E aí começou a frustração, um mês após o outro, e não dava certo. Testes negativos. E quando eu tinha 19 anos, eu passei por um processo de uma enfermidade. Eu tive crise de ansiedade. Tive uma recente também, assim, de 2 anos atrás. E de 1 ano atrás, aliás, eu tive crise de ansiedade. E no meio dessa crise de ansiedade, eu desenvolvi um problema que, na verdade, era uma resposta do meu corpo a algo que não estava bem na minha mente. E eu tive um ciclo de 30 dias. Foram 30 dias ininterruptos sangrando, assim, fraca. E quando eu fui no médico, eu lembro que eu fui num ginecologista... E ele falou assim, o seu problema não vai ser tratado aqui. Você vai em uma psicóloga, em um psicólogo, porque, na verdade, o seu corpo está respondendo à sua mente. Ele fez uma análise, assim, que eu nunca tinha visto um médico que não é especialista da área de psiquiatria, psicologia, fazer. E foi a primeira vez que eu fiz o tratamento psiquiátrico. Tomei remédio para controlar a ansiedade, na época tudo, e passou, 19 anos eu tinha. Aí, ano passado, quando eu comecei as tentativas, tentar engravidar e tudo mais, não tava vingando, não dava certo, não engravidava. Era teste atrás de teste, eu comecei a ficar muito ansiosa com isso, né? Os testes dando negativo,
a resposta sendo não, e Deus nos fazendo promessas, dizendo que daria, que faria. E aquilo vai, né? Senhor, se o Senhor vai fazer, por que não tá fazendo? Se o Senhor tá falando, por que não tá acontecendo? E eu me lembro que em um determinado momento, assim, eu entrei em um estado, assim, de desespero mesmo, de pensar, de até fazer uma oração dizendo o seguinte: Senhor, se o Senhor não tem a maternidade pra mim, então tira do meu coração, porque é um sonho que eu carrego há muito tempo. É um sonho de muitos anos e eu sei que é um sonho de muitas mulheres, né? De muitas mulheres. E eu lembro que o Senhor não me disse nada. Ele me deixou num eco, assim, num vazio, depois dessa oração, sabe? E ele continuou falando que ele já estava falando. Eu vou fazer. E eu, com aquele sentimento de confusão. E aí voltou aquele ciclo que eu tive com 19 anos, só que foi bem mais nocivo, bem mais prejudicial. Eu fiquei 40 dias direto com o ciclo ininterrupto, muito forte. Sentia muita fraqueza no corpo, sentia muitas dores, dor na barriga, dor no útero. Muita dor mesmo. Cansaço, fadiga, e tudo isso ninguém sabia. Então eu ia para as igrejas, eu ia pregar, eu viajava, e ninguém sabia do que eu estava sabendo, do que eu estava passando. Só que Deus sempre levantava um homem, uma mulher de Deus para falar: eu tô contigo nesse processo, eu tô com você. E eu lembro que uma das últimas vezes, que foi quando o Senhor me curou, eu lembro dessa experiência e vale muito a pena eu dividir aqui. Eu tava vindo de uma semana de muito cansaço acerca dessa situação, dessa enfermidade, porque aquilo de fato tava me consumindo. Isa, eu não conseguia ficar 20 minutos sem uma pontada, sem uma dor. E aquilo parece que você acostuma com a dor, mas você não acostuma, né? E eu tava muito cansada daquela situação toda. E eu lembro que um dia o Marcos falou assim: amor, vamos orar. Vamos fazer uma oração. Vamos tirar um período de oração específico por isso. Nós estávamos orando, obviamente, mas ele falou: vamos tirar um período de oração agora. E eu lembro que a gente entrou no nosso quarto. Ele se ajoelhou de um lado da cama e eu do outro. E aquele dia, eu sempre, quando a gente ora junto, eu sempre isso aqui levanta o clamor. Então eu começo orando. E aquele dia eu falei assim: amor, eu não tenho condições, eu não consigo falar nada. Eu preciso que você ore por mim. E ali ele levantou um clamor e eu só conseguia chorar. E a presença de Deus invadiu o nosso quarto e a gente começou ali a declarar palavras. E eu me lembro, ele estava do outro lado da cama, e eu me lembro que o Espírito Santo disse assim: deita agora, porque eu vou te operar. E eu deitei no chão. Quando eu deitei no chão, eu escutei passos, e era o Marcos vindo do outro lado da cama, da outra ponta da cama, em minha direção. Ele veio, e no que eu estava deitada, ele colocou a mão sobre o meu ventre, e aí o Espírito Santo começou a falar: eu estou tocando nas suas trompas. E aí ele tomava a boca do Marcos e falava: estou tocando nas tuas trompas. O Espírito Santo ia falando para mim e ia tomando a boca dele para falar em alta voz. E eu lembro que a gente fez uma oração muito fervorosa naquele dia. E naquele dia, a oração terminou com o Senhor falando na boca dele assim: eu estou te curando hoje. Eu estou te curando hoje. E eu me lembro que eu levantei assim, super otimista daquela oração, super confiante. Deus, amém, vai dar tudo certo. E ali eu falei: bom, vai acabar o fluxo. E ele não acabou. Continuou por mais uma semana. Uma semana depois disso, eu estava em Ribeirão Preto, ia passar 3 dias lá ministrando. E Deus tomou um profeta. Deus tomou a vida dele e ele falou assim: Deus sabe o que você está vivendo e a enfermidade que você está carregando. Ele sabe como você veio. Mas eu sou Deus. Aí tomou a boca dele: eu sou Deus que há 1 semana atrás no teu quarto te curou. E para você saber que é Deus, não vai dar 40 dias desta enfermidade sem que eu te toque. Quando deu 39 dias, Isa, 39 dias eu parei de sangrar. Meu Deus. 39 dias. E aí ele falou assim: para você saber que eu sou o Senhor, eu estou limpando o seu útero hoje e eu te darei a oportunidade de escolher o sexo do seu primeiro filho. E na hora eu falei assim: menino. Na hora que ele falou isso. Isso foi em setembro de 2023. Quando nós entramos em 2024, o Senhor continuou fazendo as promessas, mas nada acontecia. E eu entrei em uma fase de fato, descansar. Descansei, confiei e falei: Senhor, está nas tuas mãos. Quando foi em junho,
eu fui ao médico e eu me lembro da experiência, porque o Senhor disse assim a mim, um dia eu estava orando ao Senhor e apresentando muitos projetos. Senhor, eu quero viver isso, eu quero ir para tal lugar, eu quero falar do teu nome. E aí o Espírito Santo falou assim, mas como é que você quer viver tantas coisas se você não é capaz nem de cuidar da sua própria saúde? Porque eu tinha muito bloqueio, depois da cirurgia eu peguei meio que um trauma, tinha muito bloqueio de ir em médico. Então eu não gostava de ir em médico, eu ia assim, por urgência, em último caso. E aí eu liguei pro Marcos e falei, marca todas as consultas que puder, de tudo. E eu lembro que a gente foi no médico, eu fui no ginecologista, que é o doutor que tá fazendo acompanhamento da gravidez hoje. E ele pegou um exame antigo nosso, um exame que eu havia feito em setembro do ano passado, quando eu recebi aquela palavra. E ele me mostrou e falou assim, você tá vendo isso aqui? É o seu útero, e o seu útero tá tomado por cistos. Seu útero tá tomado por cistos. Vai ser muito difícil você engravidar, embora você seja jovem, saudável. Vai ser difícil você engravidar. Talvez você não consiga. Então, eu já quero te adiantar que a gente vai começar um tratamento. E se esse tratamento não vingar, a gente vai induzir uma gravidez, vamos ver no que dá. Só que eu não recebi aquela palavra como uma seta, como uma flecha, como algo que me atingiu. Quando eu ouvi aquelas coisas, eu só conseguia pensar assim, eu sei quem me fez a promessa. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu saí de lá, fui fazer os exames de protocolo, isso foi numa sexta-feira. No sábado, fui ministrar num culto, Deus tomou uma irmã e falou assim, eu vi uma criança no teu ventre enquanto você ministrava, e essa criança se movia muito. Isso um dia depois de receber o diagnóstico do médico. Na segunda-feira eu descobri que eu já estava grávida. Meu Deus. E já estava à espera do Benício, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, então, eu creio que, assim como Ana cantou, eu creio que ele é o que faz da Esther uma alegre mãe de filhos. Eu recebi uma palavra dizendo que o médico disse, você não pode, mas o Senhor já tinha decretado, já tinha dado uma palavra. E eu sei que tem muitas mães que estão nos ouvindo agora, que ainda não são mães, mas que já são no coração, já tem o desejo. Não desista. Se você tem uma palavra da parte de Deus, eu tenho certeza que o Senhor pode te visitar agora onde você estiver. O Senhor pode te tocar agora onde você estiver, pode te curar agora onde você estiver. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele faz do jeito dele. Ontem eu recebi uma mensagem, um direct de uma das minhas alunas de um curso que eu tenho, e ela disse assim, eu tô entrando em crise já, eu tenho quase 40 anos e ainda não casei. E eu tenho muita vontade de casar, de ter uma família. E eu tenho uma palavra, mas eu tô entrando em crise. E eu escrevi assim pra ela, não entre em crise. Se o Senhor te deu uma palavra, confia. Porque quando vier, vai ser perfeito. E essa é a palavra que eu quero deixar pra alguém. Se o Senhor já te entregou uma palavra, descansa. Creia, porque Ele é poderoso pra fazer. Sim, em toda a Bíblia, né? Os cenários mais improváveis. Exato. Foi onde o Senhor mais operou os milagres, Exatamente. né? Quantas mulheres que eram estéreis e deu luz aos filhos de grandes nações, né? Exatamente. Sara, tem tanta gente que se eu citar, eu vou fazer uma lista gigante. Exatamente. E o que é o seu problema, né? O que é o seu cenário? O Senhor é poderoso, Ele pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina, né? E a gente tá caminhando pro fim, passa muito rápido, que né? rápido. Passa muito rápido, a gente já tá aqui, já faz mais de uma hora, mas o Senhor compartilhou muitas coisas, inclusive eu quero que você dê uma última palavra que tem no seu coração aí pra galera, e aí a gente já encerra. Amém. Deus tem falado muito comigo sobre um texto, que é um texto que o Senhor tem acendido no meu coração, que é o momento onde Ele leva os discípulos para o Getsemane. E ali no Getsemane, Ele deixa 3 discípulos entrarem com Ele para o momento de oração, que é Pedro, Tiago e João. E eu vou deixar só uma reflexão aqui, compartilhar algo que o Senhor tem falado comigo. Pedro, Tiago e João são levados para um momento crucial da vida de Cristo. Eles são conduzidos para um momento de muita dor, de muita angústia. Só que não foi a primeira vez que eles 3 tiveram a oportunidade de viver algo que os outros discípulos não tiveram. Quando Jesus foi à casa de Jairo, por exemplo, para ressuscitar a sua filha, Pedro, Tiago e João estavam lá. Quando Jesus subiu ao monte da transfiguração, e a Bíblia diz que o rosto dele brilhou como o sol, e ali estava Elias e Moisés, Pedro, Tiago e João estavam lá. Só que o Senhor me ensina algo. O Deus que te capacita para subir ao monte da transfiguração e viver um momento de glória, também te capacitará para ir ao interior do Getsemane, onde há um momento de dor. E Pedro, Tiago e João não estavam ali à toa. Eles estavam ali por um motivo.
Havia um motivo para que o Senhor conferisse a eles a oportunidade e a honra de fazer parte de um momento tão difícil. Então eu quero deixar uma palavra aqui para você que tem passado por um momento difícil e tem dito, Senhor, como eu sendo um discípulo teu, porque nós estamos falando dos 3 mais chegados. Como é que os 3 mais amigos de Jesus são levados para um momento de maior dor? É dado a eles acesso a esse momento de maior dor. E a verdade é que Deus, Jesus, naquele momento, conduz eles até o interior do Getsemane a fim de conferir a eles um novo nível de autoridade. Pedro, você será o primeiro líder da igreja primitiva. Tiago, você será o primeiro a morrer pela causa do evangelho. João, a você eu darei na ilha de Patmos as minhas palavras, a minha revelação. Então você está onde está, não à toa, não por acaso, há um propósito para que você esteja aí, para que o Senhor tenha te conduzido a este interior do Getsemane, nesse momento de dor. Você não está aí para morrer, para o teu ministério quebrar, para tudo acabar. Você está aí para o Senhor te conferir um nível maior de autoridade, porque aquilo que você vai viver em Deus requer que você viva algumas experiências prévias, e uma delas vai ser o Getsemane, o Monte das Oliveiras, o lugar da prensa. Mas é só depois do Getsemane que você vai ter acesso a esses lugares altos que o Senhor quer te levar. Então, não fique com medo do caminho. Fique com medo de não caminhar. Amém. Glória a Deus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Isa, muito obrigada por ter vindo obrigada no nosso a você. podcast. Tem uma lembrancinha aqui pra você. Ai, que tudo. Da Calma e Aroma, eu acho que você conhece. É da Raquel. Calma e Aroma. Gente. É vela aromática. Amo! É muito bom, muito gostosinho. Amo. Se você quiser abrir, cheirar, pode abrir. Licença, pode. então. Tem um chocolatezinho aí que eu sei que grávida gosta também de um chocolatezinho. Pode... Tudo! Aí, ó, Calma e Aroma, gente. Sigam ele nas redes sociais, porque eles são fantásticos. Pode rasgar. Aí, ó. Gente, deixa eu contar um segredo. Eu amo banho Premium Plus. Então, liga a minha velhinha lá, pega o meu esfoli... Ai, gente. Um milkazinho pra gravidinha. Uau. É muito cheirosinho. Ai, que delícia. Gente, siga Calma e Aroma, que eles são os patrocinadores tops da gente aqui. Que eu delícia. amo, eu tenho na minha casa, ó. Sinto o cheiro sempre. Ainda hoje. Calma e Aroma. Ainda hoje. Ainda hoje. E também eu queria, né, pedir pra vocês seguirem o Instituto Marçal, que são um dos nossos patrocinadores também. Lá tem, ó, Botox, é uma clínica de estética muito maravilhosa, assim. Tem de tudo, Isa. Tudo que você imaginar. Maravilha. Clareamento. Então, eles são um dos nossos apoiadores e a gente é muito feliz, né, por isso. Você que deseja ser patrocinador, né, do reino, que é do que o Senhor tem feito, pode entrar em contato com a gente, que a gente te insere aqui para poder falar do seu negócio, né, expor tudo aquilo que você tem para oferecer. E vai ser bênção na minha vida e na sua vida também. Isa, eu te agradeço, que Deus te honre muito, Amém. que Deus faça você e o Marcos alcançarem lugares assim que vocês nem imaginam no Senhor. E eu fico muito feliz de ver todo esse crescimento. Antes a gente era só jovens, assim, sonhando com o que iria acontecer. Hoje o Senhor tem feito e eu fico feliz por isso. Graças a Deus. Eu te agradeço. Muito bom ver o que o Senhor tem feito na sua vida. Ver essa relevância que você tem tido. Uma amiga minha esteve aqui, Jéssica Hanna, e ela compartilhou comigo, assim, muito feliz, porque ela disse, amiga, é um podcast tão importante, tão relevante. E quando ela me falou, eu falei, eu conheço ela, tal. Então é muito bom ver. E o que você falou é fato, né? Nós éramos jovens, sonhando e recebendo palavras do que o Senhor faria. E hoje a gente vive o cumprimento de todas elas. Então Deus abençoe essa sua jornada e que seja o início de tudo que Deus tem para fazer. Amém, em nome de Jesus. Eu também quero te agradecer, né, por estar aqui com a gente nesse período. Amém. E vamos lá, assiste, compartilha com seus amigos, que você receba essa palavra e entregue para outras pessoas também. E eu te vejo na próxima, em nome de Jesus, hein? Tchau, tchau.